Sabiam vocês que um grande poeta morreu e foi esquecido em sua terra natal por 300 longos anos, sepultado numa igreja de Stratford-upon-Avon, na Inglaterra? A curiosidade natural da humanidade continuou ativa por todo o planeta enquanto o poeta dormia profundamente. Caminhadas pelo deserto levaram milhares de pessoas, especialmente arqueólogos aflitos à Mesopotâmia, buscando vestígios do jardim suspenso da Babilônia, construídos pelo imperador Nabucodonosor. Outros milhares percorriam o caminho de Santiago de Compostela, lembrando a peregrinação de Santiago. A curiosidade levou gente de todas as partes do mundo para as ruínas da antiga Grécia, onde multidões cultuavam delirantemente os deuses do Olímpio. E caminharam perplexos pelas ruínas de Pompeia, onde o Vesúvio, no ano 79 depois do Cristo, despejou uma chuva de pedras e gases venenosos, matando a maioria da população em poucas horas. Ainda se avistam os corpos petrificados que se mantiveram intactos junto com as ruínas de tão extraordinária tragédia. Mas o poeta quedava adormecido, ignorado em sua tumba fria. Morrer para dormir é uma consumação, profetizava o poeta em Hamlet. O poeta dormia e o resto da humanidade estava morta para o grande espetáculo shakespeariano que ficou ignorado durante séculos. Os peregrinos e os turistas passavam ao largo de Stratford-upon-Avon e de Londres, as duas cidades onde o grande dramaturgo William Shakespeare viveu, sofreu, amou e criou seu prodígio universo. Descendente de uma família com certa estabilidade financeira, antes do menino Williams nascer, seu pai teve um súbito declínio financeiro, abandonou a política para buscar a recuperação de suas economias, abriu um açougue onde aos 15 anos o filho ajudava nas matanças de carneiros e bezerros. William Shakespeare nasceu numa casa humilde, em Hanley Street, em Stratford-upon, em 23 de abril de 1564. Ainda jovem, mudou-se para Londres e, atraído por uma estranha força, não queria ficar longe dos teatros. Para se manter próximo dos grandes espetáculos da época, o jovem William Shakespeare trabalhava como guardador de cavalos para a elite londrina, que se divertia enquanto o poeta trabalhava nas cocheiras para sobreviver. Olhai, senhores, quantas águas correram pelos rios de Tâmisa, desde que o jovem Shakespeare chegou completamente anônimo nas ruas de Londres, pensando que um dia poderia ter acesso ao Globe Theatre, nas proximidades do Tâmisa, e deixar de ser um simples guardador de cavalos para os ricos lords londrinos. Outros eram os autores. Shakespeare permanecia como um simples cuidador de cavalos. A proximidade com os palcos não foi em vão. Em 1587, William Shakespeare estreou no teatro com o drama Péricles. Muitas outras se seguiram. 1591, Henrique VI, 1593, A Megera Domada. E não parou mais. Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, Rei Lear, entre outras. Passou em 5 minutos? Quase. Mesmo depois de ter estreado e produzido suas peças imortais, Shakespeare não gostava de prestígio junto aos críticos. Pelo contrário, era ridicularizado por muitos deles, inclusive por Voltaire. E talvez tenha sido isso uma de suas maiores mágoas. Nos sonetos, o poeta desabafa: meu nome é difamado, minha natureza é rebaixada. Submisso, o paciente beba o vinagre. Ou em outro, minhas fragilidades são vigiadas por sensos mais frágeis do que eu. Mesmo a rainha Elizabeth, a quem tanto exaltou, não prestou atenção nele. E somente após a morte da rainha é que James I concedeu a Shakespeare a honra de levar suas peças para o Globe Theatre. William Shakespeare morreu em 23 de abril de 1616, coincidentemente no mesmo dia do seu nascimento, e no dia em que o célebre escritor Miguel Cervantes também morria. Mas Cervantes jamais morreu como escritor, levando seu Dom Quixote de La Mancha para todos os quadrantes do mundo. Enquanto isso, a Inglaterra enterrava Shakespeare numa tumba fria e escura, cuja lápide imaginária poderia ser desprezo e esquecimento.
De 1640 a 1660, os espetáculos foram proibidos em Londres. Quando retornaram, Shakespeare não estava mais lá. E quando seu filho ilegítimo, William Devanand, tentou em vão ressuscitá-lo, reencenando Macbeth, os críticos comentavam: Macbeth de Devan. Rei Lear foi reencenado como uma peça que não se sabe de que autor que o teatrólogo havia lido por acaso. Os críticos o declararam como fora de uso. E Lord Shaftesbury o qualificou como espírito fora de moda. Um cidadão comprou e derrubou sua casa, New Palace, em Stratford-upon-Avon, onde ele, desalentado e doente, viveu os últimos dias cuidando das flores e de seu jardim e de uma amoreira que ele mesmo plantou. Já estava esquecido. O grande momento de Shakespeare só viria a acontecer na Inglaterra em 23 de abril de 1864, para, enfim, homenagear os 300 anos de seu nascimento. Gênio e o mais importante escritor ocidental, ele começou a ser chamado pelo francês Victor Hugo, o célebre autor de Os Miseráveis, entre outras obras-primas. No exílio, numa ilha da Inglaterra, ele escreveu o ensaio William Shakespeare, onde finalmente resgata o poeta e sua plenitude. O monumento ao poeta, o próprio Victor Hugo declara em seu estudo, são as suas obras que se encenam freneticamente pelo mundo inteiro, sem saber quanto tempo o poeta ficou adormecido. Jacob Bittencourt de Moraes e Sandra Betonte, escritora da Suíça.